Olá, uma grande satisfação na tarde de hoje, esse momento que a gente vive aqui no CIT, o Centro de Inovação e Tecnologia de Novo Hamburgo. A nossa alegria e satisfação de receber vocês para esse encontro promovido pela ACI, pela nossa Vale TV, para a gravação desse programa especial, El Niño e as alterações climáticas, né? Tentando entender um pouco do que é o quê e do que vem por aí. A preocupação de nós todos, é da dimensão que isso possa ter. E aí, claro, a gente precisa afastar aquilo que é alarmismo daquilo que efetivamente são preocupações que todos nós temos que nos ocupar delas. Nós, como poder público, presente aqui, nós, como iniciativa privada, presente aqui, nós, como academia, nós, como civis, nós, como comunidade e sociedade. Nos últimos anos, a nossa região enfrentou eventos extremos que mudaram a forma como enxergamos o clima, enchentes, estiagens, vendavais e temperaturas cada vez mais intensas deixaram de ser exceções, passaram a fazer parte da realidade de empresas, cidades, famílias. Hoje queremos compreender melhor este cenário. O que é consequência do fenômeno El Niño? Que faz parte das mudanças climáticas globais? Como podemos nos preparar? Quais são as responsabilidades de cada uma dessas partes? Além de acompanhar essa gravação, o público presente está com a gente aqui conosco na plateia, fazem parte dessa gravação e poderão interagir conosco ao longo desse momento. Sejam todos muito bem-vindos. Arthur Eugênio Jacobus, vice-reitor da Unicinos, instituição reconhecida pela produção de conhecimento e pesquisa, participa trazendo a visão da universidade sobre ciência, inovação e o papel da academia diante dos desafios ambientais. Além de viver as enchentes em 2024 como um cidadão leopoldense, é um estudioso da meteorologia há mais de 45 anos. Muito bem-vindo, Arthur, que bom te ter com a gente. Obrigado, também é um prazer estar com vocês. De fato, acho que nós temos aí um assunto de grande relevância, de grande interesse. A questão do El Niño é algo que acontece com alguma frequência, né? A gente conversou a respeito do caráter cíclico que tem El Niño e Laninha, mas o que preocupa, acho que a todos, é o fato de que o El Niño está se tornando, com o aquecimento global, cada vez mais intenso, né, nas suas consequências. Então, acho que é preciso nós conversarmos a respeito disso, entendermos, vermos o que a sociedade aqui da região pode fazer para minimizar os problemas que podem surgir desse fenômeno climático. Desde quando essa paixão por meteorologia é um estudo teu particular mesmo, né? Na verdade, eu trabalhei com meteorologia lá no início dos anos 80, né? Na equipe que trabalhava na Rádio Guaíba, jornal Correio do Povo, Folha da Tarde, e também TV Guaíba. E trabalhei lá com meteorologistas, depois acabei seguindo uma outra carreira, mas sempre me interessei pelo tema. E agora, nos últimos 15, 16 anos, eu acabei também me interessando pela ideia de instalação de estações meteorológicas. Então, em São Leopoldo, eu tenho uma estação que funciona no bairro Cristo Rei. Agora, mais recentemente, nós instalamos uma no bairro São José, né? E são estações meteorológicas que acabam registrando de minuto a minuto os dados e ficam disponíveis para a comunidade. Na verdade, vão para o mundo inteiro. Eu até brinquei ontem com uma amiga minha e disse, olha, esses dados que a gente coleta aqui no pátio de casa, eles acabam indo para a agência NOAA dos Estados Unidos e acabam ajudando, de alguma maneira, a qualificar a previsão do tempo, né? E, felizmente, Rodrigo, tem várias pessoas também aqui no Rio Grande do Sul, cada vez mais, que têm instalado suas estações, elas acabam ajudando também a gerar dados importantes para a previsão climática. Tu participa de redes, de grupos de meteorologistas que conversam entre si. Isso, climatologistas, meteorologistas, sejam aqui brasileiros ou sejam de fora, então a gente está sempre em contato, conversando. Agora, em função desse último El Niño, esse El Niño que está começando nesse momento, então uma grande preocupação, uma grande discussão a respeito de como vai ser. E aí, eu diria assim, grande parte do conhecimento que eu acabo tendo nessa área é da conversa com meteorologistas e climatologistas, sejam brasileiros, sejam de fora. Coronel Cláudio Rocha é coordenador voluntário da Oficina Regional de Defesa Civil do Vale do Paranhana, região das Hortênsias e Altos Sinos.
possui ampla experiência em capacitação, prevenção e integração entre municípios. Muito bem-vindo, é uma honra receber o senhor aqui, Coronel Cláudio. Satisfação é nossa de estar aqui com o professor André, professor Arthur, contigo, Rodrigo, com o Major Raimann, para tratar desse tema que é de indiscutível relevância. Tá? Como é que a gente pode enfrentar os desafios que as mudanças climáticas e o evento El Niño 2026-2027 vai nos apresentar aí, já dá suas primeiras mostras aí, nesses dias, com tendência a se intensificar quanto mais próximo do final do ano nós chegarmos. E essa temática hoje tratada como gestão de riscos, gerenciamento de desastre, mas que é tratada simplesmente no âmbito municipal como defesa civil, proteção e defesa civil, segundo o último conceito da legislação que regula a temática, no plano municipal, porque é onde as coisas acontecem. A gente vai falar um pouquinho depois, certamente, como é que funciona isso, o sistema nacional como é que funciona, o papel de cada agente, de cada entidade federativa nesse processo todo. Uma satisfação estar aqui, espero que a nossa contribuição, nosso debate possa ajudar aí para tranquilizar as pessoas que estão um pouco assustadas, um pouco pela dificuldade, às vezes, de identificarem a veracidade e a legitimidade da informação. E aí a primeira questão que a gente já coloca aqui, que eu acho que serve para a gente tratar, é a questão das notícias e o quão o cidadão precisa estar conectado com a sua defesa civil local, porque é dali que partirão as notícias oficiais a respeito do que poderá vir ou não. Muito obrigado. Major Tiago Raimann é coordenador regional de proteção e defesa civil metropolitana do Estado. Atua na coordenação regional das ações de prevenção, planejamento e resposta a desastres, integrando diversos municípios e órgãos públicos. Major Raimann, muito bem-vindo. Obrigado, Rodrigo. É uma satisfação cumprimentar aqui o Coronel Cláudio Rocha, o professor Arthur e o professor André. O professor André foi meu mestre na academia aqui na Universidade Fevale. Inclusive foi orientador da minha esposa também no curso de Direito. Mas no que tange às questões de defesa civil, a Coordenadoria Regional Metropolitana, até é interessante a gente também, até mesmo para localizar todas as pessoas, ela abrange a região do Paranhana, Vale do Rio dos Sinos, Ucaí, a região metropolitana, a Costa Doce e Carbonífera. Isso dá em torno de 70 municípios, né, que fazem parte, então, da nossa região, a qual a gente tem atuação. E a grande chave do trabalho da Defesa Civil é fazer prevenção, né, prevenção quanto às questões climáticas. É lógico que, posterior, a gente pode fazer todo um apanhado histórico, né, até porque a gente sabe que a defesa civil e o processo de proteção e defesa civil, ele teve um start dentro do nosso estado a partir, então, dos eventos climáticos que nós tivemos no ano de 2023 e 2024. Então, ali em 2024, realmente, nós tivemos uma ascensão no que diz a defesa civil estadual dentro do nosso estado, tanto não só para compor os quadros, né, mas também para fomentar o estado a fazer uma grande aplicação financeira para aquisição de materiais, radares, estações hidrometeorológicas, e a qual nos dá, então, informações que são de suma importância até mesmo para a gente fazer a preparação, né, para a resposta a qualquer evento climático dentro da nossa região. Dá para dizer que, de maneira geral, as defesas civis sempre foram consideradas importantes, mas, de fato, eram muito pouco aparelhadas, preparadas para tudo que poderia acontecer em meio a catástrofes? Não só dá para dizer como isso é certeiro, Rodrigo, né? Então, tanto é que 2024 a gente pode dar um único exemplo. Nós tínhamos 40 profissionais de defesa civil do Estado
e hoje nós quadriplicamos o quadro, até mais, nós estamos aproximadamente em 170 pessoas dentro da Defesa Civil, de agentes e quadro técnicos e agentes, né? Porque que tem militares hoje dentro da Defesa Civil e quadro técnicos, que são meteorologistas, hidrólogos, geólogos, arquitetos, entre outras atividades técnicas, né? Então, com certeza, a gente pode dizer que 2024 foi o que realmente deu ao Estado uma forma de colocar os seus, vamos dizer assim, as suas atividades também em prol, né, da comunidade no que tange a parte de proteção e defesa civil. Dr. André Rafael Weiermiller é advogado, pesquisador e professor da Unicinos, da Fevale, referência nos estudos sobre direito ambiental, mudanças climáticas e sustentabilidade. Atua há muitos anos pesquisando os impactos jurídicos e sociais das transformações climáticas. Muito bem-vindo. Eu que agradeço, fico honrado, muito contente de estar participando aqui deste momento, a convite da ACI, instituição que eu faço parte há muitos anos também. É uma alegria, uma honra estar aqui compartilhando com pessoas que tanto admiro. O Major Jaime lembrou o nosso antecedente acadêmico, fico muito feliz pela lembrança. Meu colega, meu vice-reitor da Unicinos, Coronel Cláudio, que também já acompanha há algum tempo, e o teu trabalho, evidentemente, aí na mídia. Então, fico muito feliz em estar aqui. E, sim, nós temos um debate que não vai terminar, obviamente, aqui hoje, ele vai seguir muito. Nós vamos falar sobre isso o resto das nossas vidas, penso eu, porque a mudança climática associada a esse tema do El Niño é algo que vai ficar, é uma realidade sobre a qual nós precisamos, eu sempre defendi isso já há muitos anos, de uma capacidade cada vez maior de adaptação. Sem a nossa capacidade de adaptação desenvolvida, dificilmente conseguiremos enfrentar de uma forma adequada tudo que vem pela frente. Já faz uns 25 anos que eu me interessei pela temática do meio ambiente em termos acadêmicos, então toda essa parte assim, de pesquisa, especialização, mestrado, doutorado, publicações, pós-doutorado, tudo isso foi feito sempre com esse enfoque. E eu vejo que esse tema da mudança climática, ele vem se desenvolvendo nos últimos, principalmente 20 anos, de uma forma muito rápida. Aquilo que se falava na academia, nas pesquisas, 20 anos atrás, de estimativas de 50 anos sobre consequências, agora já está se dizendo, isso já foi, já é. E claro que ainda vai ser, mas nós já estamos vivenciando estes efeitos. E claro, essa realidade desse fenômeno que nós vamos falar um pouco mais especificamente, que é o El Niño, ele está relacionado com a mudança climática na medida em que, não obstante ele seja, sim, um evento natural de muitas gerações já, né, de milhares de anos, talvez aqui acontecendo no Pacífico, ele associado a esse recente fenômeno de aquecimento global que provoca mudanças climáticas, certamente nós teremos aí um quadro cada vez mais complexo. Doutora, a tua área é muito abrangente, né? A gente pode falar desde a tutela do Estado até as nossas regiões costeiras, com a subida dos mares, oceanos. A gente pode trazer recortes muito locais aqui de como isso impactou, impacta, desde o seguro da empresa, de uma máquina, do equipamento. Mas é verdade que até agora a gente olhava para isso com alguma dúvida, né? Até uma descrédito em relação ao que poderia acontecer, né? A grande enchente de 41 era aquilo que ninguém mais queria viver. E, bom, superamos ela com louvor aí, né? De que forma o direito está preparado para isso e os profissionais do direito estão pensando exatamente em todas essas atuações, em toda a necessidade de tutela do indivíduo e da coletividade? As mudanças climáticas em si são um problema, vamos dizer, são efeitos de um processo que começa com a desregulação do efeito estufa, que leva ao aquecimento global e que, por sua vez, leva às mudanças climáticas. E o El Niño está dentro desse contexto. São questões que são, vamos dizer, desenvolvidas, encadeadas em grande medida pelo desenvolvimento, né? Pela utilização de combustíveis fósseis e outros gases. Bom, essa é a premissa científica em relação à mudança climática. As consequências que são provocadas pelas mudanças em si
são, sim, de repercussões muito amplas, mas eu sempre defendi que uma das principais perspectivas é a perspectiva econômica, né? Os efeitos econômicos que isso tem e, evidentemente, o efeito social que isso tem, porque afeta não só a saúde, mas a economia como um todo. E o direito, dentro desse contexto todo, ele tem que ser visto como um direito que cria leis locais, porque cada município pode legislar em matéria ambiental, leis estaduais, que também nós temos muitas, algumas muito boas, outras que são objetos de discussões de inconstitucionalidade, leis federais e ainda o direito internacional, e ainda podemos considerar a perspectiva do meio ambiente como um direito humano. Então, sim, para a área do direito, que poderia ser uma área que muitos podiam dizer assim, não, isso é mais para outras áreas, né, tratar de mudança climática, nós temos uma grande tarefa pela frente, não estamos conseguindo alcançar essa complexidade, sem dúvida. De maneira geral, depois das enchentes históricas que a gente viveu, 2023 muito fortemente, 2024 com aquele momento épico, né? A percepção da população mudou. As pessoas estão muito mais conectadas, assustadas, claro, como não poderia ser diferente. E aquele soninho gostoso de uma tarde chuvosa como essa, no momento que nós estamos gravando aqui, ele se tornou pesadelo, né? O sonho de um sono gostoso, de um dia de chuvinha, virou pesadelo para muitas pessoas. Muitas pessoas, inclusive, não conseguiram voltar a uma vida antes normal, né? O que mudou de verdade na forma como a gente está encarando isso, está vivendo isso, como pessoas que olham para o lado e cuidam desse coletivo, assim. E aí eu gostaria de ouvir um pouquinho cada um de vocês sobre essa perspectiva. Vamos na ordem, então. Minha primeira experiência com os efeitos de um evento adverso severo foi no ano de 1974, na cidade de Montenegro. Eu era principiante lá como oficial da brigada naquela época, no 5º Batalhão, e teve lá um período de chuva e o Rio Caí resolveu efetivamente inundar ali Montenegro, São Sebastião do Caí, aquilo que costumeiramente a gente já sabe que vai acontecer, né? Bem, depois tive algumas experiências aí, a grande enchente de 82 na região do Paranhana, algumas ressacas lá na região litorânea e tal, enfim. Mas nenhum deles marcou tanto a comunidade, até pela extensão, pela magnitude e pela extensão, como o evento de 23, que foi o prenúncio, né? A gente teve um ensaio ali em 23 para que ele se desencadeasse a pleno em 2024. Bem, esse evento marcou profundamente as pessoas. Nós temos hoje um percentual, o IBGE fez uma pesquisa aí sobre os desastres no Rio Grande do Sul, publicou recentemente, nós temos um percentual muito grande de pessoas que ainda sofrem, ficaram com algumas questões psicológicas em relação ao evento de 24. E, muito embora isso seja terrível dizer, é bom que seja assim, porque a memória dos desastres, a repetição dos acontecimentos que aconteceram dentro da nossa sociedade, nos levam a não esquecer o que nós passamos e a buscar alternativas, até por tal razão, talvez, é que sejamos aqui hoje, participando desse debate, fazendo essa discussão, porque os outros eventos que estou relatando, que tive uma participação ou outra, eles não atingiram a repercussão que o 2024 teve, também não atingiram a extensão que o 2024 teve, é lógico, mas a gente precisa discutir mais isto, porque o que acontece? A gente, como lá da área do direito, né, professor, a gente sabe que a lei vem sempre depois do fato social, ela está sempre um passo atrás daquilo que aconteceu. Então, lá em 2010, o grande evento na região serrana do Rio obrigou e desencadeou no plano federal a edição da Lei 12.608, que finalmente, através de um dispositivo legal, fixou uma política nacional de proteção e defesa civil, que só foi replicada no estado do Rio Grande do Sul 12 anos depois do evento de 24. Não se trata aqui de querer crucificar alguém, mas a nossa lógica de lidar com o desastre, a lógica da sociedade brasileira
para lidar com o desastre é esta. A gente primeiro deixa acontecer, depois a gente vai atrás de soluções. Tá? Então, as pessoas aprenderam alguma coisa e continuam aprendendo, porque nós continuamos repetindo, estudando, discutindo causas, efeitos, soluções para o evento que aconteceu praticamente há 2 anos atrás. Então, isso é importante que a gente continue com essa discussão e que as pessoas compreendam esse fenômeno, compreendam que nós estamos num novo ambiente, numa nova situação, com as mudanças climáticas, com o aquecimento global, com os efeitos de tudo isso, com o El Niño 2026, 2027. O El Niño será intenso, os cientistas já dizem isso, né, professor? Mas o que a gente não sabe ainda é o efeito do El Niño nos ambientes ocupados hoje, nas cidades, enfim, onde nós moramos. Então, isso ainda é uma dúvida, porque os nossos instrumentos de previsão ainda eles não são tão assertivos assim, para que a gente tenha um evento aí que talvez dure praticamente 1 ano, a gente possa descrever com um certo grau de assertividade qual é o real efeito de tudo isso. E a lógica que nos diz o quê? Nós precisamos estar preparados. E estar aqui hoje discutindo isso com pessoas desse calibre, nessa roda de conversa, isto é uma forma de nos prepararmos e ajudar as pessoas também a se preparar. Pois bem, Rodrigo, eu penso assim, mudou muito. Porque as pessoas tinham memória, por exemplo, da grande enchente de 1941 em Porto Alegre. Aquela era uma referência, mas já havia passado muitas e muitas décadas e parecia algo do passado. Houve enchentes depois, mas nunca algo que chegasse perto da de 1941. E o que a gente descobriu ali entre 23 e 24 foi um fenômeno que jamais tinha acontecido na história do Rio Grande do Sul. Eu lembro, São Leopoldo tem cerca de 200 anos, os imigrantes chegaram, né, em 1824, 202 anos, nada parecido foi registrado, né? Então, eu vejo com naturalidade que as pessoas fiquem assustadas depois de terem passado por um fenômeno tão extremo e tão incomum. Mas eu acho que, se as pessoas tivessem certeza de que, ok, passamos por isso, mas algo parecido vai demorar mais 200 anos para acontecer, isso poderia tranquilizar as pessoas. Mas a informação que a gente tem, do ponto de vista científico, é de que fenômenos assim vão acontecer com maior regularidade. E acho que o outro ponto que preocupa as pessoas, e a gente tem que se colocar no lugar delas, eu conheço algumas parentes, até amigos, que perderam tudo, né? E elas se sentiram indefesas, elas sentiram que o Estado não estava preparado para lidar com a situação. Eu sei de casos em que as pessoas saíram de casa correndo, deixando tudo, sem tempo de poder, de repente até tendo um sobrado, morando no sobrado, mas não tendo tempo nem de levar os móveis do andar inferior para o andar superior, porque tinha que sair correndo. Então, todos fomos pegos despreparados, apesar do trabalho fabuloso, né, daqueles que atuavam na época, havia falta de recursos. Eu lembro, Rodrigo, assim, que o Rio Grande do Sul, ao contrário, por exemplo, de Santa Catarina, Paraná, ou Rio de Janeiro, São Paulo, não tinha um radar meteorológico, que é uma questão fundamental. Tinha uma rede de estações hidrometeorológicas muito precária e que não conseguia alimentar a informação em tempo real sobre a altura do nível dos rios. Então, eu entendo, Rodrigo, assim, aqui as pessoas ainda estão preocupadas porque, apesar de todo o trabalho que eu tenho visto acontecer por parte de poder público, seja federal, estadual e os municipais, eu acho que está sendo feito um investimento fabuloso, fantástico e super necessário na defesa civil, acho que como nunca houve na história também da defesa civil do Estado. As pessoas não sabem se isso é já suficiente, se isso as protegerá, se elas não perderão de novo aquilo que conseguiram conquistar nesses últimos 2 anos, permanecendo nas casas em que elas moram. Então, acho que tem um trabalho muito importante sendo feito,
mas ele também, várias das ações não podem ser feitas em 1 ano ou 2 anos. Algumas das obras vão demandar 5, 6, 7 anos, ou mais até. Então, enquanto nós não pudermos assim garantir com segurança, olha, você onde está, uma enchente, né, uma precipitação parecida com aquela de 2024, pode cair e a água não vai alagar de uma hora para outra onde você mora, enquanto não tiver essa garantia, as pessoas vão ficar preocupadas. Bom, Rodrigo, eu vou falar então de alguém que esteve lá para apoiar aquelas pessoas naquela data. Eu não sou de 79, então não tenho conhecimento só histórico das cheias lá de 40. Então, a de 2024, nós apoiamos as comunidades. Eu era o subcomandante da Brigada Militar de Sapucaia do Sul e nós conseguimos, em 2 dias, apoiar toda aquela comunidade ali, e logo no dia subsequente nós, então, fomos alocados a apoiar as pessoas da Matias Velho, que acredito eu que dentro do estado foi um dos locais que mais foi afetado. E não tem como aquelas pessoas não ficarem com medo. Não existe possibilidade. Né? Porque ninguém imaginava, posterior, inclusive 2 quartéis da brigada ficaram embaixo d'água. O quartel da Matias Velho e o quartel da Rio Branco. E, inclusive, ficaram alguns materiais dentro do quartel, porque a gente não tinha aquela previsibilidade. A gente não tinha notícia de que aquilo poderia acontecer. Né? Só que, além disso, dessas perdas materiais, o que mais me preocupa, e o que realmente preocupa o Estado, preocupa a Defesa Civil, a coordenadoria, a instituição de Defesa Civil, é que nós não podemos a gente não pode perder ninguém. Essa é a finalidade principal nossa. A gente não pode perder ninguém. E a gente, naquele momento lá, se perdeu pessoas. E isso a gente não pode deixar com que aconteça novamente. Esses eventos climáticos a gente sabe que vão ocorrer, e cada vez mais frequentemente. A gente sabe que, infelizmente, nós vamos ter, que nem na data de hoje, nós já temos dentro aqui da nossa regional algumas casas que a água já invadiram. Né? Contudo, a gente não pode deixar essas pessoas à mercê dessa vulnerabilidade. A gente tem que acolhê-las e dar a melhor condição possível nesse momento. E, que nem eu disse no início, não podemos deixar com que alguém perca a vida em virtude de um problema climático. Né? Então, por isso, toda a questão de envolvimento no que tange as questões de prevenção, principalmente, como o professor aqui disse, da aquisição de um radar, das estações hidrometeorológicas, para a gente conseguir aferir minuto a minuto quais são as condições das nossas bacias hidrográficas, e isso alertar, porque nós temos a finalidade de alertar, juntamente com os nossos coordenadores municipais, ficar alertando o momento todo o que pode vir a acontecer. E isso tem que ter antecedência, para que eles consigam, dentro das suas comunidades, também trabalhar esse risco. Então, a gente tenta, dentro da medida do possível. Ontem mesmo a gente está sobre a égide de um aviso hidrometeorológico dentro da Defesa Civil, que é o número 10. Então, a gente faz, várias vezes a gente faz reuniões de alinhamento de condutas com todos os nossos coordenadores municipais, até para que eles tenham conhecimento do que está acontecendo, quais são, o que eles vão enfrentar de problema climatológico. Então, a gente desenvolve isso na parte tanto meteorológica quanto hidrológica. E ali a gente pontua, inclusive, velocidades de vento, né? Questões se haverá ou não granizos, inclusive a quantidade de chuva, de precipitação que vai cair naqueles municípios. E, além disso, a gente consegue hoje desenvolver o que um município, porque a gente sabe que todos os nossos rios, as nossas bacias ficam interligadas. A gente tem que ter essa noção de que o que acontece lá no norte do país vai nos afetar aqui no sul também.
Então, a gente tem que ter essa noção de simbiose da natureza e entender também esse processo. Então, a gente alerta eles para que a gente consiga fazer com que eles entendam que um município afeta o outro, né? Então, a gente parte dessa premissa para quê? Para ser cada vez mais resiliente no processo e a gente consiga, então, fazer essa gestão mais qualificada do que tange a matéria de proteção e defesa civil. Bom, essa tua pergunta, a tua provocação, Rodrigo, sobre a percepção das pessoas, eu acho ela muito pertinente, porque eu acho que a gente está percebendo os riscos de uma maneira muito diferente na atualidade. Aquele famoso pensador Ulrich Beck formulou aquela teoria que a gente usa muito, né, no direito, na sociologia, da sociedade de risco. Uma sociedade que, devido à sua evolução, desenvolvimento, cria uma série de situações que a coloca cada vez mais em situações de risco e de paradoxo, né? Pois isso tomou um outro significado a partir agora do século XXI, se a gente lembrar de algo que a gente viveu recentemente, que também causou uma percepção muito ruim sobre o futuro, que foi a pandemia, que ninguém imaginava e era algo que tinha acontecido em 1919. Quando a gente fala da enchente, lembraram aqui, 1941, plena Segunda Guerra Mundial, a população mundial na época era em torno de 2 bilhões e pouco, hoje é 8 bilhões e pouco. Então, ou seja, o impacto que qualquer tipo de tragédia, né, tenha, de qualquer repercussão desse tipo, é bem maior nos dias de hoje por causa da concentração urbana. Houve uma inversão completa de percentual de pessoas que moravam no campo e que moravam na cidade. Então, hoje tem a grande maioria, pelo menos no Brasil, né, em regiões próximas a rios, como não podia deixar de ser, né, porque historicamente isso é uma característica. São áreas de risco. E as pessoas, quando viveram, todos nós, quando vivemos esse impacto, a gente viu que as coisas podem acontecer. E agora aquela dúvida, né, que o colega colocou, de ficar sempre pensando quando será que eu vou ter segurança de que isso não vai acontecer mais? Pandemia, a gente não tem essa segurança. Pode, de uma hora para outra, estourar de novo um processo parecido com aquele, a gente tem que enfrentar tudo de novo. Essa é a nossa realidade atual. É porque a globalização, a quantidade de interligações que existem, né, as repercussões, tu também colocou, uma coisa acontece lá na bacia hidrográfica longe daqui, mas ela vai repercutir aqui. Ou seja, aquilo que acontece no El Niño lá no Pacífico tem uma ligação direta com o sul do Brasil. Então, são todas questões interligadas, globalizadas, e que nós temos isso, então, como uma realidade em que a percepção que as pessoas têm, me parece, e só para concluir, dentro desse contexto atual, ela fica ainda mais, às vezes, complicada, porque a gente tem um acesso à informação muito grande e, muitas vezes, não uma informação de qualidade. Então, acho que nós temos aqui também uma obrigação de começar a produzir informação de qualidade para tirar o pânico, mas, ao mesmo tempo, criar uma ideia de precaução. Eu tenho que estar sempre preparado, mas não em pânico. Eu não posso viver o tempo todo pensando na pandemia ou pensando numa enchente. Eu tenho que viver, eu tenho que ir para frente. E isso tudo é muito desafiador hoje. O medo é paralisador, né? Sem dúvida. E como fica a nossa vida com tudo que a gente viveu lá e com as coisas que a gente ouviu propagados não só pela imprensa, mas muito especialmente nessa era em que estamos todos conectados e todos dão a notícia, dão a informação, daquelas barbaridades, eu acho que o Major também viveu muito proximamente isso, da madrugada, onde as pessoas eram acordadas com gritos, com tiros, a falta da luz em grande parte, principalmente dos lugares mais atingidos, mas São Leopoldo chegou a ficar 2/3 debaixo d'água e, bom, evidentemente um breu total, né? A responsabilização das fake news, a responsabilização das pessoas que não tiveram uma ética em divulgar as notícias, tanto pessoas que deveriam estar dando a boa informação, quanto aquelas pessoas que estavam ali para propagar o terror. Como fica isso, André? Bom, seguindo nessa mesma linha, eu tinha dado início ali mesmo, a questão da informação e do compromisso que nós temos com a informação boa, de qualidade, que eu acho que é um compromisso tanto público quanto privado, ela se mostra como muito importante, considerando, como tu bem colocou, as fake news e o trabalho que muita gente se dá de criar situações falsas. Ou seja, isso virou assim um problema mundial de utilização indevida das redes sociais para comunicar coisas falsas. E isso talvez seja um dos nossos grandes problemas do século também,
o paradoxo de a gente ter um acesso nunca antes vivido à informação, qualquer pessoa tem acesso a tudo que quiser no seu celular, mas, ao mesmo tempo, talvez uma época de extrema ignorância daquilo que realmente importa. Então, quando a gente vê assim todas essas situações que tu bem colocou, é o que aflora em épocas de crise. Em tempos de guerra acontece isso, em tragédias, as pessoas vão saquear, as pessoas vão amedrontar, vão se aproveitar dos outros, e isso tudo faz parte, infelizmente, de uma pequena, espero, né, parcela da humanidade. E nós aqui temos vamos dizer assim, essa obrigação também de lutar contra isso, e não só assim de palavras, mas juridicamente sim. Processos judiciais criminalizando pessoas que se aproveitam disso, processando o Estado, as pessoas, enfim, para que sejam responsabilizadas. Claro, podemos entrar em toda uma seara aqui também de responsabilidade civil sobre as consequências, isso seria já um outro tema. Se o Estado é ou não é responsável, isso é uma outra discussão que hoje também está gerando bastante comentários, bastante controvérsia. Mas seja como for, essa desinformação, me parece, é uma das grandes problemáticas que a gente tem que enfrentar. Na era da informação é fundamental que a gente esteja buscando as melhores referências, né? E eu queria entender brevemente, sem ser muito técnico, mas buscando saber dos senhores que vivem isso no dia a dia, que lugares são esses, né? Como a gente está após 24 e melhor aparelhados, que salas de controle são essas? Onde a gente organiza bem essa informação? Como a gente chega a decretar que é um alerta amarelo, laranja, vermelho? Vivemos agora alerta vermelho em alguns lugares, né? Nesse momento. Como é que é esse lugar? Como se toma essas decisões? De que forma a gente pode, como todos nós cidadãos, ter acesso à melhor informação? Rodrigo, eu acho que a gente está pecando aí num aspecto que é fundamental no processo. Se a gestão de risco, o gerenciamento do desastre no ordenamento jurídico brasileiro, ele está concebido na forma de um sistema, e a própria Lei 12.608 trata do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, eu preciso que esse sistema seja refletido nas demais entidades federativas, nos estados e nos municípios. Tá? A gente tem, no contexto brasileiro, alguns estados que fizeram a sua lei da política estadual de proteção e defesa civil, que é o marco regulatório, que é onde eu vou ter todos os instrumentos, as ferramentas, como é que eu vou fazer, como é que eu vou tratar disso, vou tratar daquilo. Um dos instrumentos que deve estar lá, e essa lei precisa obrigatoriamente ser replicada dentro dos municípios, criando a sua lei da política municipal de defesa civil, um dos instrumentos de aplicação dessa lei é o que a gente chama, tem diversos nomes, vamos chamar de Gabinete de Gestão Integrada de Desastres, vamos dar esse nome para ele, pode variar daqui para ali, uma terminologia ou outra, mas tu vai ter um espaço onde esse evento será tratado, onde hoje estariam reunidos o poder decisório do município, em harmonia com o Estado e com a União, para tratar do que nós estamos vendo ali através daquela vidraça, que é um tempo fechado. Nós temos, nas últimas 24 horas, nas 7, 8 estações meteorológicas do Paranhana, aquela região lá, uma precipitação média de 70 milímetros nas 24 horas. Essa água vai chegar aqui, ela vai chegar aqui. Nós somos ligados aqui pelas veias do Rio dos Sinos, então essa água vai chegar aqui. Então, a primeira coisa é tu ter um organismo que vai usar de metodologias de gestão de risco que a gente tem hoje, que nós conhecemos, para tratar desse problema antes, durante e depois. Então, é fundamental que a gente comece a pensar, no âmbito municipal, como é que eu organizo isso juridicamente, legalmente, que na minha análise, na nossa percepção, é de que isso tu consubstancia numa lei da política municipal de proteção e defesa civil. Há 3 meses atrás, nós fizemos uma sessão da oficina, vou roubar um pouquinho mais dos minutos aqui, nós temos uma sessão de 8 horas, lá na FACAT, para tratar especificamente disso, como é que eu faço comunicação de risco diante das ameaças que estão sendo postas pela El Niño 2027.
A gente trouxe especialistas, ouvimos uma professora da URGS que está fazendo um pós-doc lá na Espanha, deu uma aula por vídeo para nós, fizemos uma discussão, levamos os assessores de imprensa de cada município que compõe a oficina e fizemos uma ampla discussão disso e elaboramos um documento e entregamos para cada prefeitura que compõe a oficina. Como é que nós devemos nos comportar em face, como é que a gente comunica esse risco, de que forma, quais são as técnicas, quais são as estratégias que os municípios podem adotar. A gente tem que ter um método para fazer isso. Tá? Tem que ter um método. Como eu disse aqui, volto a repetir, a fonte legítima, fidedigna, para que eu possa buscar a informação daquilo que vai acontecer, o que está acontecendo, é a Defesa Civil Municipal. Então, ela precisa estar minimamente estruturada, minimamente capacitada, para poder dar essa resposta. Não é a Defesa Civil do Estado que tem que dizer. O Estado vai cuidar do Estado. Não é a Defesa Civil Nacional que vai falar isso. A Defesa Civil Nacional age num outro estamento, num outro escaninho, assim como a Defesa Civil Estadual. Quem precisa ter essa ligação, estabelecer esse elo de confiança com a sua comunidade, é a Defesa Civil do município. E, para isso, ela precisa estar estruturada. Todos nós vamos buscar, então, o Instagram, o que for a ferramenta da nossa defesa municipal. Exatamente. Ele tem que criar esse vínculo de confiança com a comunidade. Só, pessoal, atenção, né? Mais ou menos assim, atenção. A informação oficial do evento parte daqui, que vai se munir das informações que vêm do Estado, com outros órgãos de meteorologia que estão disponíveis por aí, e vai fazer a sua análise local, porque a gente sabe, o mesmo evento que acontece em Novo Hamburgo pode não ser o mesmo evento que acontece em Estância Velha. Vai ter diferença do vento, da quantidade de chuva, da quantidade de granizo, se existe área suscetível de deslizamento ou não. São comportamentos diferenciados que é o coordenador local que vai conhecer isso e vai conseguir tratar essa informação e entregar para a sua comunidade de uma forma muito clara. E vivemos exatamente isso em 23, né? Regiões que não foram afetadas em 24, como Estância Velha, Ivoti, Dois Irmãos, que são mais altas, viveram enxurradas que lavraram parte dessa terra. Exatamente. Né? E um detalhe importante, que foi... Isso é possível antever? Que foi... As previsões são previsões, né? Tu precisa entender que a previsão ela é aí quem pode falar melhor sobre isso é o professor da Unicinos, que é especialista da área, mas a previsão é uma previsão. Quando eu tenho uma previsão, eu preciso me preparar para aquilo que está prevendo. Aquela velha história, quando a gente era guri, que saía de casa, a mãe dizia assim, leva a japona, leva o casaco porque vai esfriar. Leva a capa de chuva porque vai chover. Leva o guarda-chuva porque às vezes não chovia, mas a gente levava porque precisa estar preparado. Até para apoiar também o coronel Cláudio Rocha, a previsibilidade hoje a gente consegue dar uma previsão bem assertiva em 72 horas, né, através de um radar que nós temos, inclusive está localizado no município de Porto Alegre. É um radar que ele tem uma tecnologia Newcastle, e bem avançado essa tecnologia, a gente consegue fazer uma previsibilidade bastante assertiva. Mas, quanto à pergunta anterior, eu acho não tenho certeza, de que essas pessoas que publicam, né, se tornou rentável. Infelizmente, se tornou rentável fazer informações e espalhar o caos. E, claro, presta um serviço social imenso. Então, a gente pede o que a gente tem solicitado para o nosso povo gaúcho, principalmente, que eles sigam os canais oficiais do Estado. A gente tem feito muitas, assim como o coronel fez, e eu participei, inclusive, lá no dia, lá na FACAT, né, da oficina, a gente tem solicitado imensamente junto aos coordenadores municipais, porque o município também tem que pegar e fazer, porque o municipal, ele sabe como agir dentro da sua circunscrição territorial. Embora nós lá, eu faça
a gente passa diariamente, a gente passa para todos os coordenadores municipais de todo o estado do Rio Grande do Sul, a gente passa a previsão meteorológica, com os mapas ali dizendo o que vai cair de milímetros de chuva em cada local. A gente passa para eles. Contudo, a gente faz algumas informações com o nosso departamento de risco, né, através lá da Coronel Ana Maria, algumas informações que fazem, então, menções climáticas. Mas, geralmente, essas informações a gente faz quando são eventos mais severos, né, que a gente entende que vai ter maior impacto. Todavia, o canal que a gente utiliza são os municipais, porque eles têm conhecimento da sua região, eles têm conhecimento, então, das pessoas que estão ali habitando, e eles sabem como se comunicar melhor junto a essas pessoas, até porque eles conhecem essas pessoas do município. E essas pessoas, com certeza, vão ter na figura do coordenador municipal alguém que nessa pessoa eu acredito. Então, eu posso levar em consideração essas informações que ele está repassando. Então, a gente tem solicitado muito isso aos nossos coordenadores municipais para que eles se reportem às comunidades passando essas informações. Arthur. Eu entendo assim que nós tivemos um crescimento muito grande na competência de comunicação de 2024 para cá, especialmente do ano passado, 2025 para cá. Nós tínhamos um problema. Eu acho que as pessoas ainda vão precisar de algum tempo para entenderem que temos agora uma condição de informação centralizada. Eu entendo assim que no Rio Grande do Sul, quem detém melhor a informação é a Defesa Civil, mas é preciso reconhecer que nós tínhamos sérios problemas até bem pouco tempo. A boa notícia é que hoje já temos essa nova condição. Já temos, eu acho que ela vai ser aperfeiçoada. Eu tenho acompanhado como conselheiro do FUNRIGS, que eu havia comentado antes, que é como representante das universidades comunitárias no Conselho do Fundo do Rio Grande. A gente acompanha o investimento que tem sido feito desses 15 bilhões que o Estado pôde contar para fazer uma série de ações. E grande parte desse recurso acabou indo para a Defesa Civil de forma correta. Mas é preciso lembrar o seguinte, lá em 2023, 2024, a Defesa Civil não estava aparelhada para ser a fonte principal de informação a respeito de condições de clima adverso. E eu acho que nós temos um problema no Brasil, porque o Instituto Nacional de Meteorologia, em princípio, é a principal autoridade nacional na questão meteorológica. E ele costuma fazer alertas extremamente genéricos. Então, do tipo, olha, nesse final de semana vai haver temporal com risco de queda de granizo e vento de 100 km por hora. Os 500 e poucos municípios do Rio Grande do Sul estão colocados juntos. E as pessoas vão passar por aquele final de semana e, de repente, 50 cidades, 100 cidades tiveram. Mas a maioria não teve. Então, eu percebo, por parte da sociedade, uma certa descrença nesse tipo de informação genérica demais. Isso é o que tem vindo do Instituto Nacional de Meteorologia. Agora, quando a Defesa Civil do Estado, aparelhada, ela tem conseguido fazer comunicações muito mais assertivas, muito mais bem localizadas, né, pontuais, porque tem radar meteorológico, e vai ter logo mais radares, né, porque nós temos hoje um radar apenas funcionando, mas logo teremos já foram adquiridos mais três, serão 4, cobrirá todo o estado do Rio Grande do Sul. E tem uma equipe que está funcionando permanentemente, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Antes não tinha nada disso. Então, eu percebo que nós temos essa melhora. Agora, eu acho que vai ser importante, talvez, os veículos de comunicação, vamos dizer assim, mostrarem para a sociedade que a principal fonte de informação sobre questão climática no Rio Grande do Sul é a Defesa Civil. E aí nós não precisamos contar com terceiros, alguns com boas, outros com más intenções, né? E temos uma fonte única. Eu entendo que, nesse aspecto, a centralidade ela é muito importante. Por dizer assim, é esta a fonte. As nossas preocupações, né, professor, sempre foram no sentido de que a gente viu muita coisa não acontecer, ou muita coisa acontecer errado lá. E a gente entende que ninguém estava preparado para tudo que aconteceu. Está tudo certo. Tudo certo, vírgula, né? Claro, em termos. Mas, de verdade, saber que agora tem alguém lá, de noite, olhando por nós, já dá para dormir um pouquinho melhor. A dúvida é, naturalmente, nesse período de cheias, né, a gente tem sempre o inverno naturalmente chuvoso, normalmente deveria ser, né, é o nosso período de estação de chuvas.
A gente tem aqueles lugares lá na Barrinha de Campo Bom, né? Ali na Vila Getúlio Vargas, que está numa baixada, abaixo do nível do mar. Né? A gente tem a Rua das Camélias, lá em São Leopoldo, né? Que tradicionalmente não são protegidas por um dique, não tem uma casa de bombas, no caso da Getúlio Vargas, funcionando, mas as outras não têm esse dique nem a casa de bombas. Dá para a gente pensar que, a despeito desses espaços tão desprotegidos ainda, teremos no futuro, diante de condições extremas, o aviso de que um bairro inteiro, ou bairros inteiros, devam ser desocupados? Eu posso começar a responder em relação a essa pergunta, porque aí eu vejo um trabalho fundamental que está sendo feito com esses recursos do FUNRICS. Primeiro ponto era revisar a topografia do estado do Rio Grande do Sul. E eles estão fazendo, já em estado bem avançado, a revisão de toda a topografia do Rio Grande do Sul. Depois, a batimetria dos rios e cursos d'água, porque, inclusive, ela deve ter sido muito alterada com as enchentes aí de 23 e 24. E isso está sendo feito no Rio Grande do Sul inteiro. Se acrescenta a instalação de estações hidrometeorológicas que a Defesa Civil tem agora em diferentes pontos, somadas a outras estações que já havia. São 130. 130, né? E aí, porque aí também tem em tempo real a altura dos rios e cursos d'água, né? A gente não tinha essa informação em tempo real antes, né? Então, nós passamos a ter informações que agora vão servir de base para uma modelagem, que eles chamam de modelagem hidrodinâmica, que é, a partir dos dados que vão entrando, de quanto está chovendo, que altura o rio está, eles conseguem fazer, não agora, mas logo em seguida, vão conseguir fazer uma previsão de que, olha, essa quantidade de chuva, né, e essa altura do rio está projetando, talvez para aqui 6 horas ou daqui 12 horas, uma elevação de tal ordem que as pessoas que estão em determinada rua, determinado local das cidades tenham que ser evacuadas. Eu tenho certeza de que o estado do Rio Grande do Sul vai poder ter essa condição, não tem precisamente agora, mas acho que dentro de 1 ano, no máximo, vai ter essa condição. E aí nós vamos poder mostrar para as pessoas, para a comunidade, para os cidadãos, que elas não estão desamparados, porque em vez de ser avisados assim, saia agora, talvez eles consigam um aviso, saiam né, no máximo em 6 horas, no máximo em 12 horas, no máximo em 24 horas. Essa é uma condição que o Estado tem que ter. É uma obrigação, me parece, do Estado. Há recursos tecnológicos para isso. Isso evita perdas de vidas humanas, perdas materiais também. E, felizmente, eu vejo que o Estado está fazendo esse investimento. Então, eu acredito que em 1 ano, no máximo 1 ano e meio, nós teremos essa condição de poder avisar com antecedência. Porque quase todos os lugares onde a gente teve a chuva, os rios transbordando, os rios e arroios transbordando, a gente não teve essa notícia com antecedência, né? Acho que poucos foram os lugares que o poder público, o agente público municipal foi lá e disse, evacuem, né? Aconteceu isso na madrugada em Novo Hamburgo, todo mundo pensou, mas que alarmismo e tal. E 2 dias depois a gente viu o rompimento do dique, que foi uma tragédia que poderia ter sido muito maior. Acho que a gente precisa fazer uma distinção aqui que é bem importante, né? A gente tem 2 tipos de inundações. A gente tem inundações bruscas, de acordo com a característica dinâmica do rio e do terreno. Seria uma enxurrada? Enxurradas. Não? Normalmente vem acompanhado de enxurradas. Tá? Em 2016, se não me falha a memória, vejam só, teve um evento meteorológico ali na Serra de São Francisco de Paula e choveu durante um determinado período e causou lá umas 300 cicatrizes de deslizamento. Isso tem estudos do IPH, o professor... provavelmente o SGB, Sistema Geológico Brasileiro, fez. O professor Massato tem uns trabalhos sobre isso. Essa terra deslizou e represou o rio lá embaixo no vale. Do nada, sem um pingo de chuva, a cidade de Rolante começou a ser inundada. Com enxurradas, enfim, aquilo se rompia e, inclusive, 1 semana depois... impediu a coleta de água na cidade de São Leopoldo por conta do grau de turbidez das águas do Rio dos Sinos. Então tem essas coisas que às vezes acontece fora
né, fora do nosso alcance visual, com repercussão dentro do nosso município. Bem, mas o que anima a gente nesse momento é que a gente está passando, com toda essa tecnologia que está sendo aplicada, está sendo investida, a gente vai poder contar, como falou o professor Arthur, nós vamos poder contar com dados que nos permitam estabelecer estudos que melhorem a previsão e o tempo de resposta das pessoas para fugirem daquele perigo. Então, isso é importante. É algo a ser construído, não é de hoje para amanhã que a gente vai ter isso, mas o importante é que a gente deu o primeiro passo. Queiramos ou não, 2024 nos empurrou para isso. Tá? Então, isso eu acho que é o ponto positivo desse momento, é a gente ter esse vislumbre de que ali adiante a gente vai ter a possibilidade de ter maiores acertos quando a gente faz essas previsões e, consequentemente, retirando, não é retirando, isso a gente precisa também mudar um pouquinho a nossa expressão, que as pessoas se retirem do local, porque quando eu digo assim, retirando as pessoas, nós jogamos toda essa responsabilidade para cima do governo, quando, na verdade, eu tenho responsabilidade como cidadão naquelas atividades de autoproteção. Puxa vida, se eu moro na beira do rio, conheço o comportamento do rio, vejo que o rio está subindo, eu tenho que ter lá uma metodologia que é explicada hoje em qualquer curso de defesa civil. O que eu faço naquele momento? Abandonar aquele local e procurar um local seguro. Eu não devo me permitir colocar numa situação de perigo para colocar em risco a vida de outras pessoas, para me retirar de um local que eu poderia ter saído com antecedência. Então, se eu sei que lá na cabeceira do Rio dos Sinos, que é alimentado pelo Paranhana, que é alimentado pelo Rio Rolante, que é alimentado pelo Rio Areia, que é alimentado por uma série de riachos até chegar aqui em São Leopoldo e Novo Hamburgo, né, que está chovendo lá, eu preciso começar a botar, nem que seja uma varetinha na beira do rio. Quanto é que esse negócio está subindo aí a cada minuto? Puxa vida, se continuar assim, daqui a 3, 4 horas essa água vai estar dentro da minha casa. Então eu tenho que dar um jeito. Vou para um abrigo organizado pelo governo local ou para a casa de um parente para que eu esteja seguro. Essa é a lógica que a gente também precisa inverter. Nós ainda estamos trabalhando muito e muito que a responsabilidade recaia sempre sobre os organismos oficiais e que o cidadão não tem uma responsabilidade de atitudes com a sua autoproteção. Major. Referente a essas questões principalmente a gente chama de manchas de inundações, a gente já tem todo o trabalho feito pelo SGB, o Sistema Geológico Brasileiro, e esses estudos não só o Estado tem, como também foram repassados para todos os municípios. Inclusive, teve uma solenidade em Porto Alegre, a qual foi entregue esses estudos para todos os municípios, aqueles municípios que foram mais impactados, né, com o evento de 2024. Nesse estudo, a gente consegue fazer uma análise onde as águas, por onde elas avançam. E ali a gente consegue, então, fazer já um serviço, né, para os municípios, direcionados para os municípios, para que eles consigam, então, dentro do seu, vamos dizer assim, do seu território, fazer aquelas atividades que são necessárias, principalmente, começou a chover um pouco mais. Nós temos, conforme a Defesa Civil do Estado, um nível que vai chegar em tanto de água. Então, eu já tenho que começar a trabalhar com as minhas ferramentas, essa comunidade aqui, porque eu sei que vai chegar água até aqui. Né? Então, a gente já tem essa possibilidade, a gente já tem essa dimensão, e os municípios também têm conhecimento disso. Então, acho que é desesperador olhar para a Mancha, né? O que tem de áreas ocupadas, né, por pessoas, áreas urbanas, é assustador. Exatamente. Em torno dessa situação, é lógico que já foi feito vários trabalhos, né, para que a gente conseguisse melhorar as condições, principalmente de alguns diques, né, alguns muros de contenção, inclusive, mas muito ainda tem que se progredir. Lógico que vários já estão licitados, mas as obras ainda, como o próprio professor aqui salientou, são obras que vão 4, 5, são de longo prazo. Então, não são trabalhos
que são realizados de forma tão fáceis, como o município de Eldorado, que está dentro da nossa região. O município de Eldorado vai ser feito em volta de todo o município em um dique. É uma complexidade gigantesca fazer uma obra dessa. Então, já está todo organizado, já todo listado, inclusive vai começar as atividades, mas a gente sabe que é uma obra de longo prazo. Tudo bem. A gente, evidentemente, o assunto é instigante, sobretudo por tudo que a gente viveu. Mas agora, mais do que a gente discutir aquilo que já está melhor, é a gente entender que momento é esse que a gente está vivendo. Qual é a diferença de mudanças climáticas, de eventos climáticos extremos e deste El Niño, que todos tratam como um El Niño recorde, né? O maior El Niño, super El Niño, o maior da história desde que a gente faz essa medição, com mais de 2 graus da temperatura do Pacífico, uma coisa que nunca tínhamos visto antes e que, claro, vai elevar muito a quantidade de chuvas em algum lugar. E a gente está nessa onda aí, né? As nossas correntes, a gente sabe que a nossa região, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Argentina, Paraguai, são objetos disso que está vindo por aí. A gente precisa fazer um breve intervalo e em seguidinha a gente volta para tratar um pouco sobre isso, para ouvir algumas das pessoas que estão conosco aqui e para as considerações finais dos nossos convidados. O dinheiro muda o tempo todo, mas tem uma coisa que não muda nunca. Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Abra sua conta e faça parte. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. Quando eu decidi ir além, procurei quem acreditasse que eu poderia ser, viver e fazer diferente. Consegui muito mais do que eu imaginava. Até porque eu não queria me conformar em ser igual a todo mundo. Eu queria ser uma referência na minha área. Para isso, eu precisei mais do que conhecimento. Eu precisei me conectar com quem fizesse a diferença de verdade. Referências impulsionam referências. Vestibular 2026, Universidade Fevale. É preciso ganhar tempo para o que importa. Viajar mais, aprender mais, se abrir para o novo e continuar criando caminhos. A Gerontofer é o lugar perfeito para gerar produtos inovadores e serviços que vão ao encontro de um segmento que quer consumir melhor, viver melhor, ter opção, voz e autonomia. O futuro chegou. Gerontofer. Negócios e tendências na economia prateada. De 9 a 11 de setembro de 2026. No Serra Park, em Gramado. A Concisa já atua no mercado há 30 anos, construindo lares com ótima qualidade. Já entregou mais de 2.100 unidades. Nós temos uma marca bem conhecida no mercado hoje, de uma repetição não só do produto, mas uma repetição de conduta, entrega no prazo. Nosso principal objetivo aqui na Concisa é trazer bem-estar para as pessoas, com uma infraestrutura completa para a família e que as pessoas realmente se sintam bem morando dentro de um Concisa. Que a gente tem certeza que são empreendimentos de altíssima qualidade e altíssimo padrão. Planejamos para o futuro trazer ainda mais inovação no nosso produto, sempre em localizações premium. Já estamos com mais de 300 unidades em projetos aprovados na região. A história da Concisa é repleta de momentos felizes e sonhos realizados, mas principalmente de muita responsabilidade, seriedade no trabalho e carinho com os clientes. Estamos de volta.
recebendo hoje aqui no CIT, o Centro de Inovação e Tecnologia de Novo Hamburgo, um evento realizado pela nossa CI e Vale TV, o professor Dr. Arthur Eugênio Jacobus, o professor Dr. André Rafael Weiermiller, Coronel Cláudio Rocha e Major Tiago Heimann, que debatem conosco hoje as questões climáticas, né, os eventos extremos e esse El Niño que vem assustando todos nós. Bom, primeiro bloco nós tivemos, e quem eventualmente não nos acompanhou, recupere isso, nós tivemos um debate muito profícuo em torno de tudo que evoluímos nos últimos 2 anos. Aprendemos na dor, conforme alguém disse aqui, mas da necessidade nós aprendemos sim a caminharmos muito para frente, e me parece juntos, né? União de forças funcionando realmente, poder público, iniciativa privada, academia, sociedade civil organizada de maneira geral. Estamos hoje aqui, muito especialmente nesse segundo momento, para compreender. Estamos melhores, mas o que é isso que está vindo pela frente? Que já chegou, né, em algum grau, essas chuvas que vivemos aí nessa semana até o dia 26 e que tendem a seguir, talvez menor intensidade nos próximos dias, mas que devem ou podem ser recorrentes a partir desse aquecimento, né, do Pacífico. A gente foi incluindo no jeito comum, né, no senso comum, mas no nosso jeito de falar sobre isso, várias nomenclaturas que os senhores usavam antes em gabinete ou de forma técnica na academia. A gente agora está se apropriando disso, buscando compreender melhor a comunicação e discutindo já, né, como a gente sempre discute bem no Brasil, a geologia, todas as coisas que são muito fáceis de compreender, todo mundo vai ficando especialista nisso. Bom, aqui estamos hoje sim com os verdadeiros especialistas. E eu começo, Arthur, te provocando em relação ao que é isso que a gente vai viver agora, o que é mudanças climáticas, o que são esses eventos extremos que antes aconteciam com maior espaçamento, né, de tempo, fenômenos que a gente sempre viu, né, sempre tivemos furacões, as monções lá no Sudeste Asiático, né, aqui a gente tem o nosso minuano, né, fenômeno de represamento às vezes dos nossos rios, a gente deveria ter muito claro um período um pouco maior de seca lá no verão, um pouco maior de chuvas no inverno, o rio ocupando o seu leito natural e aí ocupando espaços que as pessoas indevidamente ocuparam, né? Mas aí soma-se a tudo isso esse Laninha, El Niño, que há bastante tempo já fazem parte do nosso vocabulário, mas quando falo assim em super El Niño, dá um medinho em todos nós, né? Com certeza. Acho que preocupa a todos. Vamos dizer assim, eu posso falar aqui tentando traduzir o que eu tenho ouvido de meteorologistas e climatologistas com quem eu dialogo praticamente cada dia. Como tu disseste, o fenômeno El Niño ou Laninha, né, que provoca seca, ele é cíclico, ele provavelmente existe há milhares de anos. Só foi descoberto, do ponto de vista científico, bem mais recentemente, talvez aí por volta dos anos 70, 80, então, mas ele já existia antes. E não há, como algumas pessoas têm dito, assim, o fenômeno tende a acontecer de forma mais acelerada, ou seja, em vez de ter um espaçamento de 5 anos entre um El Niño e outro, aconteceria em menor período de tempo. Não é isso que tem sido encontrado. Na verdade, ele continua acontecendo com ciclos relativamente regulares. Qual é a diferença que está acontecendo agora? É que os oceanos, assim como a atmosfera da Terra, estão ficando mais quentes. E a gente às vezes não tem ideia, mas assim, se tem um aumento de 0,5 grau centígrado, de 0,5 grau no oceano, isso já provoca uma diferença muito grande nos sistemas meteorológicos, vamos dizer assim, que afetam o mundo. E o El Niño sempre envolveu o aquecimento das águas do Pacífico. Isso fazia com que houvesse menor quantidade de peixes que procuram águas mais frias, e isso já era conhecido dos pescadores do Peru, dos indígenas que já viviam ali antes.
Então, o que está acontecendo agora, então, é um El Niño fortificado, porque as águas, de uma forma geral, estão mais quentes que o normal. O lado complicado disso, Rodrigo, assim, é que não há perspectiva de que a gente vá, vamos dizer assim, agora vamos viver um tempo em que as águas vão ficar mais quentes, mas depois elas vão esfriar, porque não é isso que a gente tem identificado. Elas estão progressivamente mais quentes. E agora, quando houve o último El Niño, que provocou as enchentes de 2023 e 2024, a água dos oceanos, de uma forma geral, subiu muito fortemente. E a gente pensava, bom, subiu demais, ela vai cair agora e depois vai subir de novo. Mas ela caiu minimamente, ela continuou num patamar muito alto. Agora, nesse ano de 2026, é desse patamar alto que ela sobe mais um pouco. E qual é o problema para isso? É que ele gera mais energia na atmosfera e os lugares que costumam receber chuva, como é o caso do Rio Grande do Sul, sul do Brasil, né, o Paraguai, norte da Argentina, Uruguai, ele acaba recebendo, portanto, uma chance de ter muito mais chuva do que aquilo que ele já recebia, né? O que os colegas aí, meteorologistas, climatologistas têm dito, este é um novo normal. A gente não volta para o que tinha antes. E se continuar aquecendo a atmosfera e, por extensão, esquentando os oceanos, o que nós vivemos agora pode ser apenas a forma mais suave do que a gente vai encontrar nos próximos 20, 30, 50 anos. Então, esse é um dado de realidade, né? Nós estamos entrando em mares nunca antes navegados, do ponto de vista climático. A gente não sabe o que é isso, porque, inclusive, há pesquisas que conseguem recuperar o clima do passado através de formas indiretas, né? Às vezes não tinha termômetro na época, mas se consegue deduzir isso. Não tem nada parecido que tenha acontecido desde que o ser humano está aqui nas Américas. Então, de fato, a gente está entrando num terreno novo. Agora, dizer que vai ter um super El Niño, e essa é uma previsão por enquanto, no momento ele está no limiar de ficar um El Niño forte, né? A previsão é de que ele se torne um super El Niño. Isso, os climatologistas, meteorologistas têm dito, não é uma garantia líquida e certa de que vai haver enchentes de novo no Rio Grande do Sul. E eu recordo que a enchente memorável de maio de 2024 aconteceu quando o El Niño estava no seu último suspiro. Ele já era um El Niño fraco. Ele estava acabando. E aí provocou tudo isso. Então, não existe uma correlação entre um El Niño muito forte vai provocar enchentes que vão alagar o estado do Rio Grande do Sul inteiro. Não, não há. Isso por quê? Porque depende de vários fatores. O El Niño é um fator importante, mas ele se conjuga com outros. Às vezes, essa chuva se distribui um pouco melhor, ela não fica concentrada, então ela chove muito em várias regiões, acaba não havendo inundações. Outras vezes não acontece no Rio Grande do Sul, vai acontecer em Santa Catarina, ou vai acontecer no Uruguai. Então, o fato é esse, assim, não é algo que vai passar rapidamente, a gente volta aos bons tempos do éramos felizes e não sabíamos. Essa é a nova realidade. Quando não tem El Niño é melhor, porque quando não tem El Niño não tem esse canal de chuva que acaba passando por cima do Rio Grande do Sul. Então, toda vez que acontecer El Niño no futuro, mesmo que ele não seja um super El Niño, eu diria, precisamos ficar atentos, precisamos nos preparar, sem surto, né? Porque não é também garantia de que vai haver desastre, mas aumenta a chance, aumenta o risco, portanto, a gente tem que ficar preparado para isso. Está proibido chover normal, então, e é provável que nós teremos muita chuva a cada El Niño, não que ela vai causar perturbações maiores, é isso? Inclusive, assim, o aquecimento já foi comprovado aqui, por exemplo, olhando especificamente a nossa região, Porto Alegre, a gente tem dados desde 1910. Porto Alegre, progressivamente, tem chovido mais. A gente consegue comparar quanto chovia entre 1910 e 1930, entre 30 e 60. Nesse século XXI, de 2001 para cá, chove muito mais do que chovia no século passado. Então, isso é a tendência. Está acontecendo exatamente aquilo que tinha sido previsto, não tem uma surpresa, vamos dizer assim, do ponto de vista meteorológico. E a segunda metade do século XXI, esse século que nós estamos vivendo, com certeza vai chover mais ainda do que costuma chover agora aqui na nossa região. Temos de estar preparados. Para além de chover normal ou não, a quantidade de raios, a intensidade dessas tormentas, né, essas supercélulas com explosões, né, parece que elas também estão mais
próximas da gente, né? Vocês observam isso da forma como as defesas civis têm que trabalhar para além do efeito pluviométrico? A gente tem também mais raios, mais danos por conta disso? Primeiro, até mesmo para corroborar o que o professor falou, no que tange ao ninho ainda, a gente sabe que ele está de acordo com os mapas do NOAA, né, que é a agência nacional americana que faz essas informações, e é ela que é responsável pelos estudos das águas do Pacífico Equatorial. Então, o que nem disse o professor, o El Niño por si só, a gente não tem como dizer que vai haver uma próxima inundação ou chuvas além da média. A gente sabe que vai haver precipitações. A gente não sabe também informar nem em que área vai acontecer essas precipitações. A gente não tem como prever isso. 2024 aconteceu um fato onde várias características se somaram ao fenômeno El Niño. Nós tínhamos em cima da região sudeste do país uma massa de ar quente. Em cima do Pacífico, uma massa de ar frio. E tudo que entrava pela Amazônia, ela vinha, descia, através próximo às Cordilheiras dos Andes e iria sair pelo sul. Contudo, não conseguia sair nem para um lado nem para o outro e ficou concentrada aqui. E não conseguia voltar, haja vista que tinha as Cordilheiras dos Andes. Não tem como retornar para o Pacífico. E isso fez com que nós tivéssemos aquela quantidade exponencial de precipitação. Então, a gente também tem que fazer essas análises. Outra, 2023 também, nós tivemos aquela enxurrada d'água, onde foi acometido todo o Vale do Taquari lá e deu toda aquela circunstância lá onde vidas foram ceifadas lá em Mussum e outros municípios, né? Então nós já estávamos também com um solo extremamente encharcado, e isso, o solo estando encharcado, então não consegue fazer a absorção dessa água que está vindo através das chuvas. Então nós tínhamos vários fatores, esses são só alguns, nós tínhamos inclusive mais fatores, né, que foram, vamos dizer assim, somados para que acontecesse então o que aconteceu em 2024. Mas essas previsões, vamos dizer assim, de questões meteorológicas, de raios, vendavais, se consegue fazer uma previsão, e isso, inclusive, a gente repassa essas informações, não só através dos nossos canais de comunicação da Defesa Civil do Estado, né, através do nosso próprio Instagram, da Defesa Civil do Estado, de 2024 para cá. A gente tem batido bastante nisso também, né, até mesmo para que a gente passe as informações que são fidedignas para a nossa comunidade gaúcha. A gente repassa lá e repassa também aos municípios, né, para que eles também tenham essa informação. Então, a gente consegue fazer essa previsibilidade. Tem várias fontes de modelos que a gente observa através dos nossos técnicos, né, que são os meteorologistas e vários outros profissionais da área, né, que hoje nós temos uma sala que, como já foi informado aqui, trabalha 24 horas por dia, né, todos os dias da semana. A gente sabe que tem municípios que também têm esse tipo de material já, que já conseguem fazer essas informações, porque também tem, né, tem uma sala que trabalham e conseguem fazer esse tipo de informação. Mas sim, o El Niño, através dessas nuvens, que hoje a gente são nuvens diferentes, né? Na verdade, já tínhamos no passado, mas hoje com maior frequência, né? Então acabam trazendo maior número, né, de precipitações e, ao mesmo tempo, de raios, de eventos. Falou em dezenas de milhares de raios com esses eventos dos últimos dias. Esse evento dos últimos dias é que a gente teve um evento que ele foi minimizado. Esse evento que nós estamos passando agora, inclusive, fez a Defesa Civil do Estado de forma preventiva, e é para isso que a gente tem que agir de forma preventiva, né? Inclusive, esse evento, o epicentro, era para ser no sudoeste do estado e região central. Nós aqui éramos somente para pegar, vamos dizer assim, nós ficarmos às margens do evento climático. E mesmo assim era para ser muito pior do que está acontecendo agora, com muito maior precipitação. Nós, sabendo dessa informação,
nós alocamos junto ao município de Santa Maria uma base logística, levando para lá inúmeros materiais de ajuda humanitária. Para quê? Porque como a gente sabia que o evento ele seria o epicentro no centro, dali a gente conseguiria fomentar toda e qualquer região que necessitasse de ajuda, de apoio, como telhas, né, porque eram para ser um evento com bastante vento, um evento com muita chuva, um evento com muitos raios, então com poder e capacidade que a gente tem dentro da nossa, que vai ali desde o verde até o roxo lá, como severo. Né? Só faltaria um padrão para alcançar o máximo. Então, a gente já, de forma preventiva, alocou, né, então, o chefe da Defesa Civil, né, o Coronel Boeira, juntamente com o governador do estado, decidiram, então, já fazer essa base logística no centro do estado, até mesmo para levar todos esses recursos e de lá, se caso necessário, fizessem a distribuição. Graças a Deus, nós tivemos, então, um vento norte que represou esse evento, né, e fazendo com que ele ficasse mais tempo, infelizmente, em cima do Uruguai, mas direcionasse ao Oceano Atlântico. Então, nós não tivemos, vamos dizer assim, toda a força, a magnitude desse evento, que era previsto agora entre final de semana e essa semana, aqui dentro do nosso estado. Durma-se com um barulho desses, né? Falando de dormir, tem gente que não dorme há muito tempo, né? O senhor trouxe algumas informações aqui de impactos diretos, né? Resumindo tudo isso, que o professor Arthur falou e que o Major Herman falou, o importante é que a gente esteja preparado. Isso é fundamental. E a preparação começa dentro da nossa casa, lá com o nosso plano de emergência familiar, o que eu faço, o que eu levo, quando eu saio, a gente precisa saber disso. Uma outra questão que tu falou aqui, Rodrigo, bem importante, que tantos termos, né, que a gente não ouvia e que agora a gente passou a se familiarizar com ele, mas teve um termo que nós usamos durante todo o evento de 24, 23, 24, e usamos desde 41, que doutrinariamente e academicamente está incorreto. Nós não tivemos enchentes. Enchente é outra coisa, segundo o conceito da codificação brasileira de desastre. Na verdade, a gente vivenciou inundações. Enchente, inundação, alagamento tem as suas diferenças. Então, o que a gente teve em 2024, na verdade, tentando descontrair um pouquinho mais aqui a nossa conversa, não foram enchentes, foram inundações. Esse é o termo adequado. Muito embora eu falei aqui da importância da gente estar agora um pouco mais voltado para ter tecnologia de acompanhamento dos eventos e, por consequência disso, um registro de dados de como é que o evento se comportou, quanto choveu, quanto isso impactou na rede hidroviária, até onde essa água alcançou depois que extravasou, depois que a enchente do rio inundou as cidades, para usar o termo correto. A gente começa também a melhorar essa informação, esses dados, que vai nos permitir ter um acerto maior no conjunto de decisões que precisam ser passadas. A gente tem hoje um dado, tem hoje um documento, uma base de dados chamado Atlas Digital dos Desastres do Brasil, que é um tanto quanto inconsistente por conta da forma com que a gente lidava isso no passado. Foi contratado uma entidade para fazer esse levantamento, fez o que pôde, foi atrás de documentação, os municípios também não tinham lá na época no PRED, que é a notificação preliminar do desastre, e usava danos, que era avaliação de dano, tudo substituído por outro documento hoje, e fizeram uma compilação, e hoje o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional e a Secretaria Nacional de Defesa Civil mantém lá dentro da plataforma S2ID, que é onde se canalizam todas as informações dos eventos adversos, mantém lá um atlas digital que traz as informações de todos os eventos. Data, município, protocolo, tipologia, danos humanos, né, mortos, feridos, enfermos, desabrigados, alojados, assim por diante, e traz lá um conjunto de danos materiais que constituem nas habitações que foram destruídas, danificadas, escolas, entidades comunitárias, enfim, é uma longa lista, para os senhores terem uma ideia, é uma planilha Excel que deve ter umas 70
80 colunas, mais ou menos, e milhares de linhas, porque estão lá todos os municípios do Brasil, com todos os seus acidentes, com todos os seus desastres que foram colocados lá para dentro, que conseguiram colocar. Mas elas nos trazem informações importantes. Por exemplo, em termos de danos materiais, de prejuízos públicos, de prejuízos privados, eu acho que assim, o setor produtivo precisa olhar para esses dados e ver o quanto está se perdendo de recursos nisso, e até por conta disso, daqui a pouco, começar a prestar atenção como é que está a defesa civil do seu município, porque uma defesa civil mais estruturada, uma comunidade mais preparada, a tendência lógica é que a gente vá reduzir prejuízos públicos e prejuízos privados. Então, a gente tem aqui, nesta planilha... São 14 municípios. São 14 municípios, eu tive que ter um critério, peguei ali os municípios do Cored e do Vale dos Sinos. Nós temos nesse somatório do que está lá na planilha, desde 91 a 2025, com todas as inconsistências que eu falei antes, nós temos um somatório que vai a praticamente 6,5 trilhões de reais de danos materiais, prejuízos públicos, prejuízos privados. 6 trilhões. Se nós somarmos todos os orçamentos dos 14 municípios, as despesas realizadas no ano de 2025, nós vamos a 9 trilhões. Então, somado todos os prejuízos dos desastres de 91 a 2025, eles ultrapassam 50% de toda a arrecadação que os municípios, todas as despesas que os municípios tiveram em 2025. O que se faz com isso, André? Bom, eu acho que aqui temos uma quantidade grande de informações que a gente está aqui debatendo, que é importante a gente, então, ter a consciência de que daqui para frente é uma realidade. Tudo isso tende a se reproduzir na mesma proporção ou diferente um pouco, mas essa é a realidade. A necessidade de adaptação, que eu venho defendendo há muito tempo já em pesquisas, ela é cada vez mais evidente hoje. Tudo isso aqui traduz a necessidade de se ter uma política de Estado para esses problemas climáticos, né? Podemos falar em mudança climática, El Niño, mas são problemas de ordem, vamos dizer assim, climática que afeta a sociedade, na economia, na percepção das coisas, no medo, enfim, em tantas coisas. A humanidade se desenvolveu em cima de processos adaptativos, sempre buscando se adequar a lugares, a dificuldades. Depois que ela inventou o fogo, ela teve um tempo, assim, ainda até que ela chegou no ponto dos últimos 200 anos, que é o período da Revolução Industrial. Nesse período, a gente evoluiu muito rápido, comparado com o resto da história, e aqui na ponta desse processo de desenvolvimento, nós temos, então, a nossa influência direta sobre os mecanismos naturais do clima, da natureza. Em vários aspectos, mas agora a gente está falando do clima. Essa interferência nossa por esse processo de desenvolvimento, levou a uma desregulação, então, desse efeito estufa, que leva ao aquecimento, que já foi colocado pelo colega também, já é fato, é constante, e que leva a mudanças climáticas que são imprevisíveis. Não se tem esse 2 mais 2 é 4 nessa ciência que estuda isso. Vocês muito bem colocaram vários detalhes que, somando, fecha com isso muito bem. Ou seja, nós não temos como prever certo essas coisas. O efeito que teve para provocar o fenômeno lá de 2024, como tu bem colocou, foi uma série de fatores. Pode se repetir, como o colega também colocou antes ali, estava no fim do El Niño já. Não quer dizer necessariamente que um grande El Niño vai provocar um grande problema para nós aqui. Isso nos dá o quê? Certeza? Isso dá incertezas. E se a gente pudesse dizer que o El Niño é provocado pelo homem, coisa que não é verdade, né? Porque é um processo natural, como já foi explicado, mas ele é agravado por esse contexto. Então, é uma verdade que nos deixa mais frustrados ainda, porque talvez fosse melhor que tivesse uma relação direta, né? A gente poderia, então, continuar combatendo as mudanças climáticas e, por consequência, estaríamos combatendo o El Niño, mas não é tão simples. Isso vai correr paralelo às mudanças climáticas provocadas por esse processo de aquecimento global, que é fruto do nosso desenvolvimento, que é fruto do nosso bem-estar hoje. Esse mesmo elemento econômico, esses mesmos bens que a gente quer preservar
desses desastres foram produzidos dentro desse processo de desenvolvimento. Veja o paradoxo da nossa existência, né? E no futuro vai ser a mesma coisa. Como nós vamos lidar com isso? Essa é a grande questão. Nós precisamos, como já foi dito aqui, elementos preventivos, usar a tecnologia em nosso favor, conscientizar as pessoas, passar informação correta sobre as coisas, dizer para as pessoas o que é a realidade, ter sim referências do poder público para dizer o que tem que fazer, o que não tem, mas tem que ter também, que nem o coronel colocou, uma consciência pessoal, da minha posição pessoal na minha casa sobre eventuais situações assim. Temos que implementar cada vez mais um controle de áreas de risco. Imagine quantas áreas de risco tem só aqui em Novo Hamburgo, que são monitorados, que a gente sabe que existem, que tem pessoas que moram lá e que por diversos fatores não podem ser deslocadas dali assim de uma hora para outra. Então vejam, nós vivemos realmente numa encruzilhada, vamos dizer assim, da nossa existência quanto sociedade global, e a gente precisa enfrentar isso como já enfrentamos tantos problemas no passado. Isso não vai ser o nosso último problema, com certeza não, mas ele é talvez o mais complexo que a humanidade já viveu. André, é provável que a gente viva isso de forma diferente que outros estados, inclusive que a federação, esteja vivendo. Sem dúvida. Isso, se a gente for olhar as estimativas globais, cada lugar do mundo, cada rincão tem as suas mazelas em relação às mudanças climáticas. Aquelas nações que têm mais capacidade adaptativa, que têm mais dinheiro, que têm mais tecnologia, que têm mais esclarecimento, são menos afetadas. Aquelas regiões, por exemplo, da África subsaariana, ou regiões que hoje se estima muito afetáveis no futuro, que é regiões da Índia e da China, terão sérios problemas no futuro próximo, inclusive com deslocamentos de pessoas. Que esses migrantes, até tem um estudo sobre isso que eu fiz, esses migrantes climáticos e ambientais são uma realidade cada vez maior. Se estima, por exemplo, que nos últimos anos a gente teve em torno de 250 milhões de deslocamentos internos nos países do mundo devido a questões climáticas, por exemplo. A Amanda Freire, que está aqui com o nosso público aqui, e o jornalista Milton Grabin tem um questionamento para fazer para os nossos convidados. Por favor, Milton. As palavras de todos os participantes certamente ajudarão a tranquilizar a população, né, sobre o que está por vir. Mas como fazer com que as pessoas percam o medo e tenham mais consciência em relação ao que fazer efetivamente, né? Como fazer com que essas informações cheguem à população? Alguém especial, Milton? Eu acho que... A gente precisa que a vida continue, né? Por favor. Vamos fazer. Eu acho que eu posso responder. Milton, esse dia eu assisti um filme e está um debate ali entre duas pessoas, e o camarada disse para o outro assim: o medo não é uma opção. E o medo não é uma opção. Eu não tenho opção de não sentir medo. Está falando do coronel do Exército aqui, da nossa brigada, das forças não. de segurança. A pessoa, psicologicamente, ela não tem opção de não sentir medo. A gente se depara com determinada situação e o medo vem e eu digo, olha, eu não vou sentir medo. Agora, como é que a gente resolve isso, Milton? E eu tenho insistido bastante aqui. A gente precisa estar preparado. O grau de informação que a gente obtém a respeito do que está por vir, amanhã, depois do futuro, daqui a 10 ou daqui a 20 anos, vai me possibilitar ter atitudes capazes de me comportar em relação a esta situação com medo ou sem medo. Eu trago um exemplo interessante aqui, lá pelos idos de 1870, por ali, a humanidade teve uma grande alteração por conta da invenção do motor a vapor, do automóvel, né? Naquela época, não sei se talvez não saiba, o automóvel ele era precedido de uma pessoa com a bandeira vermelha, a famosa red flag lá da Inglaterra. Ele vinha precedido por uma pessoa abanando uma bandeira, ele não poderia ultrapassar os 10 km por hora, sinalizando o perigo daquele novo instrumento que estaria se inserindo na sociedade. Então, hoje, para nós, o automóvel é o normal. A gente sabe que o automóvel oferece um risco, mas a gente sabe o conjunto de ações que a gente precisa ter quando a gente se depara com um automóvel, atravessar uma rua, enfim, né? Então, a questão climática hoje é mais ou menos isso. A gente tem que estar abanando uma bandeira vermelha aí, olha,
Existem algumas coisas que a gente ainda não sabe bem como é que vai ser, mas a gente precisa estar preparados para isso. Então, o medo não é uma opção. A gente precisa estar preparados, e a quantidade de informações que a gente tem hoje, a capacidade que a gente tem de receber informações e de filtrar isto, vai nos permitir dar uma resposta melhor, com certeza. Eu acho que tá certo. A nossa opção de medo, ela está relacionada muito à percepção da realidade, né? Então, se a gente percebe ela de maneira correta, a tendência é a gente ficar, teoricamente, né, pelo menos um pouco mais habituados, mais tranquilos com aquela situação. Uma pessoa que dirigiu a primeira vez vai ter uma percepção bem diferente daquela que já está dirigindo há anos. Então, a pessoa que conhece as fragilidades, os pontos fracos de uma cidade, da sua própria moradia, enfim, ela vai ter talvez uma capacidade de tomar decisões melhores. Eu acho que sim, eu acho que a tua pergunta é bem pertinente. A gente precisa ter essa capacidade desenvolvida pela informação. Eu vou tentar responder de forma bem objetiva. Eu acho que a gente tinha até falado no início que não tem como falar lá para aquela comunidade lá da Matias Velha não ter medo, né? Mas o medo, ele se minimiza no momento que tu tem a informação correta. No momento que tu tem informação, conhecimento, ele acaba... Tu não vai fazer com que a pessoa deixe de sentir medo, mas isso já vai dar algo a ela, né, que possa saber lidar com aquele medo. Então, as pessoas buscando essa informação nas fontes corretas, fontes como o próprio Estado, Defesa Civil, a gente alerta em todos os lugares que a gente vai, que a Defesa Civil hoje propaga, faz essas informações. Então, elas colham essas informações nas fontes fidedignas, né? Porque daí isso vai fazer com que elas, através do conhecimento, elas pelo menos saibam como lidar com esse medo, né? E também, além de saber como lidar com esse medo, vão saber trabalhar essas atividades, porque na Defesa Civil não somente vai dar uma previsão do tempo, e sim como trabalhar essas questões com relação àquela previsibilidade do tempo. Então, acredito que é isso. Quando tu tem essa informação de como tu deve proceder, porque a gente informa lá como tu deve proceder durante um evento climático. Então, isso eu acho que facilita as pessoas, ou seja, o nosso povo gaúcho, a trabalhar com essas dificuldades que, com certeza, nós vamos ter que, daqui para frente, né, cada vez mais vivenciá-las. Entre os milhares, 2.454.570 domicílios impactados, nós tivemos selecionados aí numa pesquisa 33.930 destes, que responderam da seguinte forma, falando do medo, né? 67,5% das pessoas nesses quase 34 mil domicílios tiveram ou estão passando por saúde mental abalada. 58,4% interrupções na vida social e 57,3% dificuldade de deslocamento para acesso aos serviços de saúde. Alguns dos reflexos, são vários dentro dessa pesquisa, mas é importante a gente citar aqui. Nosso diretor executivo da nossa CI está aqui com a gente, quer fazer um questionamento também. Por favor, Amanda. Obrigado, nos cumprimentos a todos os componentes aí da roda de debate. Doutor Fausto Saraiva. Eu quero fazer uma pergunta, mas também uma provocação, porque na tarde de hoje nós acabamos debatendo muito sobre os efeitos climáticos e prevenção, e agora traz esses dados aí de pessoas que estão psicologicamente afetadas, com medo, com receio, enfim, e eu não vejo assim nos grandes debates, nos eventos que eu tenho frequentado, nós questionarmos ou debatermos a responsabilidade de órgãos públicos, como a FEPAM, por exemplo. A Defesa Civil, ela é um órgão de enfrentamento, de primeiro front, né, Major? E nós estamos aqui vendo que a tendência dos efeitos naturais é que nós tenhamos precipitações e que tenhamos aqui eventos que nós não conseguimos medir o impacto. Mas nós temos desde 2024
inúmeros projetos que estão parados na FEPAM, aguardando ainda estudo e conclusão de estudo para que o Estado, então, faça as obras necessárias e que permitam contribuir para dirimir os impactos dessas catástrofes que, porventura, nós venhamos a ter. Eu acho até um pouco irônico, porque o órgão que fiscaliza, que muitas vezes amassa o empresário, vem algumas vezes até com critérios desarrazoados e exigindo, muitas vezes até comprometendo a atividade da empresa, acaba por si só não cumprindo com as suas prerrogativas ao ponto de nós termos aí uma devastação climática que afeta o psicológico das pessoas e compromete as atividades econômicas das empresas. Então eu queria fazer uma provocação, porque me parece que esses órgãos, às vezes, eles querem tratar de meio ambiente esquecendo que nós, seres humanos, somos parte do meio ambiente. Claro, não é uma questão simplista, mas se nós pegarmos, por exemplo, só o Guaíba, hoje nós temos bancos de areia se formando no Guaíba, novas ilhas pequenas se formando no Guaíba, que há 20 anos atrás isso não acontecia, porque nós tínhamos ali, da Arena do Grêmio até a entrada ali da Avenida Mauá, nós tínhamos inúmeras empresas fazendo dragagem. Essas empresas tiveram suas licenças cassadas ou não renovadas, não puderam manter as suas atividades, houve um prejuízo econômico e agora nós estamos vendo que também está causando um prejuízo ambiental, porque não pode tirar areia, mas hoje o Guaíba, em 2024, serviu como uma represa, ele represou, por isso que nós tivemos aí a elevação do Rio dos Sinos, do Rio do Jacuí, do Caí, enfim, e de tantos outros. E aí o impacto foi muito pior. E hoje a dragagem do Guaíba está sob responsabilidade tão somente do DEMAI, que é um órgão municipal de Porto Alegre, que tem as suas dificuldades e me parece muito frágil, uma situação que afeta inúmeros municípios da região do Paranhana, dos Sinos, do Caí, ficar na mão de uma autarquia municipal de Porto Alegre que tem os seus problemas. Tem o funcionamento técnico, tanto do município em relação ao urbanismo, quanto da FEPAM em relação ao licenciamento, e por outro nós temos a atuação política, que tem uma projeção muito forte sobre todos esses elementos. Então eu diria assim que talvez quando, essa provocação é interessante, isso começa a mudar, talvez quando a sociedade organizada conseguir realmente estabelecer prioridades em relação às suas vontades e fazer com que essas vontades, passando pelo crivo técnico, obviamente, possam ser efetivamente transformadas em algo concreto, algo real. Ou seja, se há problemas com o licenciamento, desassoreamento de um rio, e isso está, digamos assim, se chegar à conclusão de que isso está trancado em algum lugar, e por quê? Me parece que isso é um movimento também político que precisa se aliar com a questão técnica, porque a gente também não pode considerar que, como na época, por exemplo, se falava muito em abrir mais uma saída da água da Lagoa dos Patos para o Oceano Atlântico. Isso, tecnicamente, seria, segundo o que eu vi, inviável, porque isso teria um rebote depois seríssimo, porque aqui no Rio Grande do Sul a gente tem que se preocupar tanto com a cheia quanto com a seca. Não temos que esquecer que tem épocas que a gente tem seca também, Então, assim, a gente não pode sempre pensar só no excesso de água, tem que pensar na gestão disso, Sempre, tanto a falta quanto a excesso. Então, quando a gente fala de licenciamento ambiental, isso é um ponto realmente muito, muito delicado nessa ligação entre meio ambiente, economia, sociedade, e talvez é um dos principais pontos realmente em que a sociedade organizada deveria, de forma clara, fazer suas cobranças. Concordo? Eu vou aproveitar a oportunidade da pergunta do Fausto e provocar o Arthur em torno de tudo que se fala, Arthur, e aí sabemos que também tem muita fake news e, sobretudo, desinformação, porque as pessoas gostariam de ter a informação correta. Talvez não se traga com precisão, não é sobre isso, mas é sobre uma boa medida daquilo que tu estás enxergando de dentro, Como representante de todas as nossas universidades do comum, todas as universidades comunitárias do nosso estado, que de várias formas colaboram com a nossa comunidade, Está aqui a academia presente nesse debate hoje, mas muito especialmente és uma das pessoas que está acompanhando a destinação, o uso desses recursos que não são pequenos,
Sim. e que são fundamentais para o que a gente já tá tendo de melhoras hoje aqui. Uhum. O Major, o Coronel falaram sobre isso, no sentido de poder público, Estado e poder público Brasil, né, federação, estão fazendo bem a sua parte? Está trancado alguma coisa? O dinheiro está indo? Está no lugar certo? Sim. Eu acho que o primeiro ponto que eu queria só reforçar é que essa questão foi trazida pelo diretor executivo da CI de Novo Hamburgo. Ela tem aparecido no Conselho da FONRICS. Tem sido trazida, por exemplo, por representantes da Fiergs, que lembram que, de fato, se fazia a dragagem, né, do Guaíba, e se parou de fazer, e isso está engavetado. Essa questão, eu diria assim, quase mensalmente volta. E eu vejo uma certa dificuldade, às vezes, de articulação do próprio governo daí, de conseguir que haja essa visão, vamos dizer assim, que há uma conscientização de que seria benéfico, que seria positivo por parte da Secretaria da Reconstrução do Rio Grande, mas não consegue fazer com que a FEPAM, né, eu acho que é a Secretaria do Meio Ambiente, ela consiga fazer essa liberação. Tá? Então, eu vejo, às vezes, um problema de governança que ainda acontece em nível de governo. Porém, naquilo que envolve os recursos, que hoje chegam em torno de 15 bilhões de reais, né, que foram decorrentes do não pagamento da dívida do governo do Estado para o governo federal. Nós estamos acompanhando isso, e aí estão os representantes da indústria, né, de vários setores do Rio Grande do Sul, a academia está lá presente. Todo o recurso que foi alocado, que a gente tem acompanhado, tem sido alocado para causas que têm totalmente a ver com o desastre ambiental aí de 23, 24. O que me parece assim, são 15 bilhões, uma grande parte deles foi para recuperação. Retirada de moradores de áreas que simplesmente não vão mais poder morar naqueles locais, porque não é só uma inundação como aconteceu em São Leopoldo, em que a água foi subindo lentamente, aquela água que vem de enxurrada e que eles se deram conta agora de que vai acontecer frequentemente. Né? Então, é preciso fazer com que um setor inteiro de uma cidade seja deslocado. Então, o recurso também está indo para esse tipo de situação. Recuperação de estradas, reconstrução de pontes que foram levadas pelas águas. Então, depois, essa questão toda que o Estado se deu conta de que não estava preparado, não tinha radares meteorológicos, não tinha estações meteorológicas, não tinha um sistema de avaliação prévia do risco de inundação. Então, todos esses recursos estão sendo utilizados, só que a grande questão é a seguinte, e isso nós temos dito como conselheiros para o próprio governo do Estado do Rio Grande do Sul. Eles precisam tornar mais visíveis esses investimentos que estão sendo feitos. Tá? Porque nós ali percebemos, mas a gente se dá conta de que a sociedade às vezes não está se dando conta disso. E aí talvez aumente a insegurança, o medo, porque parece que nada estão fazendo. A outra questão, Rodrigo, assim, é o valor. Quando a gente pensa 15 bilhões, parece que dá para fazer tudo. E ele é muito pouco. 15 bilhões dá para fazer uma parte significativa, mas essas ações de prevenção, tipo elevação de diques, ou construção de dique em Eldorado do Sul, que nunca teve, precisa de muito mais recursos. Então, o que me parece, Rodrigo, assim, que seria importante da sociedade civil, dos veículos de comunicação, que nem a Vale TV, conscientizar as pessoas de que elas precisam cobrar de quem é governante, nível municipal, estadual, federal, que haja o compromisso com mais investimentos, para que a gente tenha uma situação... Eu estava lembrando da pergunta do outro colega aqui em relação à questão do medo. Né? Pense assim, Holanda é um país que, se não fossem as obras que foram feitas, eles não teriam condições de viver lá. Boa parte da Holanda está abaixo do nível do mar. Mas eles não têm medo, porque eles confiam que as obras que eles fizeram os protegem. Tá? E a outra questão é, bom, se eu moro num lugar que não tem total proteção, pelo menos eu vou confiar de que eu seja avisado com antecedência. Né? Então, isso faz com que eu não vou ter o mesmo medo, o mesmo receio que eu tive no passado. Então, para que a gente consiga ter tudo isso, Rodrigo, assim, não bastam essas obras, os recursos que foram usados agora, que estão quase acabando do FONRICS. É preciso muito mais recursos. Isso tem que estar alocado
nos orçamentos. Tá? E a outra coisa mais importante também que a gente tem falado em nível de FUNRIGS, os investimentos, por exemplo, que têm sido feitos na defesa civil, eles não podem ser para 2026. Eles têm que ser garantidos por quem quer que esteja no governo para 27, para 28, 29, senão daqui a pouquinho aquilo que a gente investiu está sucateado e daqui a pouquinho acontece um outro fenômeno, né, climático adverso e nós não estamos mais preparados, a gente negligenciou, né, deixou de ter informações meteorológicas em tempo real, os radares se estragaram. Então, assim, é preciso ter essa ideia. É preciso garantir que haja verba no orçamento do Estado, no orçamento dos municípios, no orçamento do governo federal para dar conta disso aqui. Do contrário, nós seremos holandeses que sem a proteção dos seus diques. Porque tu mesmo traz a resposta de que nós temos por que termos nossos medos e nossas desconfianças. Né? Mas há solução para isso. Eu acho que momentos como esse são muito importantes para saber que temos pessoas muito sérias, imbuídas disso, vivendo isso, cuidando disso, atentas a isso. 24 horas na nossa linha, inclusive, eu acho que para mim é emblemático de que isso está posto, isso está agora a verdade, considerando que há 2 anos atrás não tínhamos botes, não tínhamos jet ski, não tínhamos helicópteros, não tínhamos quase tudo que precisávamos para dar atenção de amparo às pessoas naquele momento de urgência, né? De urgência urgentíssima, com perdão da redundância. Senhores, chegando no final do momento de hoje, para mim extremamente elucidativo, espero que todos tenham gostado, espero que os telespectadores, internautas que vão nos acompanhar possam também tirar proveito disso, evidentemente os devidos cortes para pegarmos alguns momentos importantes dessas falas, em que pese a minha sugestão aqui para que todos acompanhem o todo, porque o todo foi extremamente proveitoso, produtivo. Coronel Cláudio Rocha, muito obrigado, tem sido muito bom estar com o senhor, lhe conhecer, é um novo amigo recente, mas que traz luz a tantas questões tão importantes para nós, tão caras para todos nós. Muito obrigado. Agradeço, Rodrigo. E a palavra-chave desse processo todo é o da integração para que se possa ter coordenação. E esse papel é fundamental para o nosso coordenador municipal de defesa civil. É ali que tudo começa. Nesse processo de integração que ele faz, ele vai ter a facilidade para fazer as coordenações necessárias para dar as respostas em todas as fases, não só da resposta, mas na prevenção, na preparação, na mitigação, na resposta e na recuperação. Muito obrigado. Obrigado a todos. Professor doutor Arthur Jacobus, nosso vice-reitor da Unicinos, obrigado pela presença. Parabéns por esse entusiasmo em relação a esse estudo e que bom poder contar com pessoas como tu nos representando junto ao nosso governo do Estado. Muito obrigado pela oportunidade. Só queria reforçar esse ponto, assim, nem todas as áreas e todas as regiões aqui do Rio Grande do Sul têm universidades comunitárias que têm acolhido a população quando precisa e também têm ajudado com as suas pesquisas a desenvolver soluções. O Vale dos Sinos tem a Unicinos, tem a FEVALE, também tem a FACAT em Taquara, né, ampliando um pouco a região. Então, eu acho que é importante saber que as universidades locais aqui têm sido um ponto importante de ajuda, né, junto com o governo, junto com integrantes da sociedade civil organizada, a dar conta desse grande desafio que é o enfrentamento da crise climática que a gente está vivendo. Apoiando, inclusive, fisicamente, né? Transformando numa cidade lá de mais de 3.500 pessoas em vários momentos, por muito tempo, durante esse enfrentamento. Exatamente. E se for necessário que isso aconteça, a gente espera que não aconteça, vamos fazer de forma mais organizada dessa vez, porque a gente pôde fazer em 2024. A mesma coisa eu acho que em relação à FEVALE, como universidade que também se destacou nesse aspecto. Então, mas eu acho que não apenas assim na hora da catástrofe, mas é pensar na prevenção, desenvolvimento de soluções que evitem que problemas tão graves como aconteceram em 24 se repitam. Muito bem. Major Thiago Reimann, desejar sucesso. Estamos juntos. Orando por ti, tá? Bom trabalho. Obrigado, Rodrigo. Obrigado pela possibilidade de nós trazermos algumas informações a respeito da Defesa Civil do Estado. E nós estamos agindo de forma preventiva sempre. É óbvio que a integração ela faz parte de todos os nossos processos. A Defesa Civil do Estado nada mais é que um órgão a qual
abraça todos os demais para nós agirmos de forma sinérgica a enfrentar qualquer atividade que possa vir dos eventos climáticos, né? Então, a gente reúne todas as capacidades, não só dos municípios, como do Estado, como da União, que esteja dentro daquele território para quê? Para agirmos em prol das nossas comunidades. Contudo, o slogan da Defesa Civil, ele fala: Defesa Civil somos todos nós. A gente precisa que a comunidade esteja juntamente conosco. Eles também precisam fazer a parte delas, né? Então, o povo gaúcho precisa fazer a parte dele. Sabendo que está em algum lugar de risco, manter monitorado, fazer os contatos pertinentes com os órgãos de defesa civil local, até mesmo para que a gente consiga fazer as atividades de forma preventiva. A gente sempre tem que agir de forma preventiva. E a gente está sempre à disposição. Muito obrigado. Sociedade civil organizada com uma batuta, né? O comando de pessoas que sabem o que estão fazendo. Professor Dr. André Weiermiller, obrigado pela presença. Eu que agradeço, fico muito feliz com essa iniciativa, a colaboração entre a ACI e a Vale TV para proporcionar para nós esse momento. Grande satisfação em compartilhar com os senhores essa mesa ou esse foro de debates aqui, a plateia, o pessoal da técnica também fico agradecido. Dizer que esse tipo de iniciativa é muito importante para que as pessoas que têm interesse, participação e que trabalham nessa temática das mudanças climáticas, dos desastres, possam se expressar, possam colaborar com aquilo que já estudaram, com aquilo que estão fazendo atualmente, para construir a boa informação para a sociedade. Eu acho que isso é um momento importante que deve ser sempre reproduzido, que as pessoas que tenham interesse pelos temas expliquem para aquelas pessoas que talvez não têm tempo ou não têm disponibilidade para saber de tantas coisas. É um problema muito complexo, que não é de uma pessoa só, é a união de todos, colaboração do poder público, da universidade, da academia, das pessoas, dos setores privados, dos voluntários, que também trabalharam tanto naqueles eventos, tanto aqui em Novo Hamburgo quanto lá em São Leopoldo. E a minha colocação final é de que nós precisamos desenvolver a nossa capacidade de adaptação. Muito obrigado. Bem, quero agradecer a presença desses nossos convidados, um debate intenso, denso e qualificadíssimo do público que participou conosco aqui, da parceria ACI Vale TV, aos nossos técnicos, equipe da Vale TV, ao apoio que nós tivemos aqui da técnica também de som, de luz, a realização desse programa tão especial, que essa conversa sirva para ampliar o conhecimento, fortalecer a prevenção e estimular a construção de cidades mais resilientes, preparadas para enfrentar os desafios climáticos que já fazem parte da nossa realidade. Muito obrigado a todos pela companhia. Continue com a programação da nossa Vale TV.